Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui, estamos concluindo este tempo de conversão e de graça. Começamos numa quarta-feira, na quarta-feira de cinzas, e hoje, nesta quarta-feira, estamos às portas do Tríduo Pascal. Nós estamos num crescendo, né? Nós começamos com a Quaresma, o período preparatório, o período penitencial mais importante da igreja. Depois nós chegamos à Semana Santa, a semana mais importante da igreja. Depois nós estamos às portas do Tríduo Pascal, o tríduo mais importante da igreja. É tanto que os 3 dias subsequentes, nós damos a eles o adjetivo de santo. Quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo. E neste dia que antecede estes momentos que são o Tríduo Pascal, que é o coração da nossa fé, é o coração da nossa igreja, que nós poderíamos viver os 3 dias como se fosse um único dia, porque na verdade está celebrando um único mistério. Pois bem, então, nessa quarta-feira que antecede o coração da nossa liturgia, a igreja sempre nos apresenta este evangelho da traição de Judas. Eles estão no cenáculo e Jesus diz: um de vós há de me trair. Estamos aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 21. E vocês também podem encontrar esta mesma afirmação de Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 13, no versículo 21 também, em que Jesus diz: um de vós há de me trair. E diante desta afirmação, todos começam a se perguntar: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Por quê? Porque o temor caiu no coração deles, porque eles compreenderam que aquela palavra lhes dizia respeito. Sabe qual é o nosso mal? Nós ouvimos esta mesma palavra no Evangelho de hoje, e provavelmente ninguém aqui se perguntou: serei eu, Senhor? Os apóstolos, diante daquela palavra, eles tomaram consciência de que aquilo se referia a eles. Nós não. Nós ouvimos essa mesma palavra, este mesmo evangelho aqui foi proclamado, vocês acabaram de ouvir, e muitos disseram: foi com Judas, não comigo. Não tem nada a ver comigo esta pergunta, quando na verdade, meus santos, diz respeito a todos nós. Um de vós há de me trair. Pois bem, então todos começaram a se perguntar, e até Judas, todos começaram a perguntar a Jesus: serei eu? Serei eu? E até Judas, com toda a disfarçatez e descaramento, pergunta. Todos eles começam: serei eu? Serei eu? E Jesus então, de uma maneira caridosa, ele responde de um modo indireto. Ele não quer expor Judas àquela situação vexatória. Então Jesus responde o quê? Versículo 23: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Ora, como todos eles estavam colocando a mão no prato, Jesus respondeu, mas não respondeu. Pronto. Mas Judas como que constrange Jesus a responder. E ele mesmo pergunta. Aí diz aqui, versículo 25: então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? E aí Jesus responde de uma maneira diretíssima: tu o dizes. A partir, aqui no Evangelho de São Mateus, nós não encontramos essa afirmação,
Mas no Evangelho de São João, nós iremos encontrar, São João diz, e era noite. A partir daquele momento, São João diz, era noite. Noite, aqui, meus santos, não apenas no sentido cronológico, temporal, mas no sentido espiritual, no sentido soteriológico, no sentido da graça. Isto é, as trevas, mais do que nunca, se tornaram densas no coração de Judas, porque ele sai dali para atrair Jesus, para trocá-lo por 30 moedas de prata. A noite se torna mais ainda presente no coração dos apóstolos, porque o temor aumenta no coração deles e eles estão prestes a abandonar nosso Senhor, a trair nosso Senhor, a deixá-lo sozinho. A noite se torna mais densa porque o Filho de Deus será entregue nas mãos dos homens. É este mistério, meus santos, que nós celebramos nesta quarta-feira e que devem nos tocar no coração. Quem diz isso não sou eu, é o Papa Emérito Bento XVI, em uma de suas catequeses, na catequese em 2007, dia 4 de abril de 2007, ele diz: também nós devemos nos enquadrar neste contexto de trevas, neste contexto de traição, neste contexto de questionamento. Isto é, se nós participarmos do Tríduo Pascal, se nós participarmos destas celebrações, como se elas dissessem respeito a Judas, a Pedro, aos apóstolos, a Nossa Senhora, né? Cada um no seu contexto, cada um de uma maneira, mas diz respeito a eles, mas não a mim. Se nós não nos colocarmos neste contexto espiritual, isso não terá fruto na nossa vida. Nós temos que tomar consciência de que se Judas traiu Jesus uma vez, nós traímos Jesus centenas de vezes. Centenas de vezes. Tenho certeza que aqui, nesta igreja, só se for um jovenzinho com os seus 14 anos, talvez a ele isso não se aplique. Senão, nós já nos confessamos centenas de vezes. Então já traímos nosso Senhor centenas de vezes. Ora, os nossos pecados são a causa da condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é apenas Judas, o traidor, que é responsável pela condenação de nosso Senhor. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Nós, quando Jesus era flagelado, eram por causa dos nossos pecados, e os seus flagelos físicos lhe doeram menos do que os nossos pecados espirituais. Isso todos os místicos falam. Quando algum místico, na história da igreja, alguns místicos perguntaram a Jesus: o que mais lhe fez sofrer? As chibatadas no tronco, o peso da cruz ou os nossos pecados? E Jesus sempre respondeu: os pecados, até os veniais. Um pecado venial lhe causou muito mais sofrimento do que as chibatadas materiais dos soldados romanos ou o peso da cruz. Mas nós ouvimos isso e achamos não, os soldados romanos que fizeram aquela crueldade com nosso Senhor. Os fariseus, sim, que mataram Jesus. E aí você se exime da culpa e do horror da morte de nosso Senhor. Ora, quando isso você faz, automaticamente, consequentemente, você fica fora deste contexto trágico de trevas, de noite e de salvação. Como você se põe fora desse contexto, não tem fruto espiritual nenhum. Você é apenas um espectador. Você está apenas na liturgia vendo, assistindo
algo que disse respeito a pessoas que viveram há 21 séculos atrás, mas que não dizem respeito a mim, aos meus pecados. Então ouçamos novamente o que na época, Papa Bento XVI, em 2007, há 12 anos, dizia: também nós nos devemos enquadrar neste contexto, conscientes da nossa noite, das nossas culpas e das nossas responsabilidades, se desejamos reviver com proveito espiritual o mistério pascal. Precisamos, então, pedir a nosso Senhor que Ele nos faça entrar nesta realidade. Suplicar a nosso Senhor que tire do nosso coração essa indiferença, para que vivamos com fruto a quinta, a sexta e os sábados santos. Judas, a cada um sirva de admoestação, porque em cada homem pode ocultar-se um traidor. Repito, a cada um aqui, e cada um que vai ouvir esta homilia, a cada um sirva de admoestação, estas palavras do Evangelho, essa pergunta, serei eu? A cada um sirva de admoestação, porque em cada homem, em cada mulher, em cada pessoa, pode ocultar-se um traidor, mas o perdão concedido a Pedro e ao bom ladrão na cruz está a testemunhar que no coração dilacerado de Cristo há um infinito amor capaz de destruir qualquer pecado confessado e chorado. Se por um lado o horror do pecado de Judas nos faz temer e tremer, por outro lado, quando nós olhamos para o coração de nosso Deus, perdoando Pedro, que arrependido chorou os seus pecados, perdoando o bom ladrão, que defendeu Jesus na cruz e pediu a sua intercessão, nós também confiantes podemos nos aproximar de nosso Senhor. Aproximemo-nos, meus santos, mas aproximemo-nos não apenas fisicamente, aproximemo-nos com o coração, aproximemo-nos com a alma, preparemo-nos, mas preparemo-nos espiritualmente, com oração, com a penitência da sexta-feira, com caridade, suplicando a nosso Senhor que nos conceda a graça de viver espiritualmente isso que para nós e para todos os cristãos é o que existe de mais santo e de mais completo para a nossa vida espiritual. Que os santos, os amigos de Deus, aqueles que viveram santamente este período, intercedam por nós, para que este tríduo pascal seja repleto de frutos espirituais na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.